O Marcos Faria Lamáquia, né, o filho do José Lamáquia, marido da Leila, ele está negociando a compra da SAF do Vasco, conversando com os dirigentes do Vasco. Essa informação foi dada primeiro pelo jornalista Lucas Pedrosa, eu confirmei a informação e fui apurar em que estágio que está essa conversa. Bom, já tem assinado um NDA, que é um acordo ali de sigilo sobre as conversas, que é absolutamente normal nesse estágio. E já foi o Marcos Lamáquia mandou uma equipe de advogados e de analistas financeiros para entender a situação do Vasco. E o Vasco já passou várias informações sobre dívida, sobre folha salarial, sobre que estágio que está a recuperação judicial do clube, enfim. Como é que foi o primeiro contato desse grupo, do grupo do Marcos Faria Lamáquia, que ele não é apenas filho do José Lamáquia, né? Pela parte de mãe, ele tem uma herdeiro de Banco Alfa, ele tem um fundo de investimento que ele criou, chama Blue Star, então tem também dinheiro próprio, né? E ele tem, dentro dessa conversa, ele participou da concorrência para fazer um empréstimo para o Vasco dentro da recuperação judicial. Concorrência que foi ganha pela Crefisa, que emprestou 80 milhões de reais ao Vasco. E aí, como é que funciona essa relação da Crefisa, Vasco, Marcos Faria Lamáquia? Bom, dentro do Vasco sabe-se que tem uma questão de potencial conflito de interesse que vai ter que ser endereçada no futuro. Isso foi abordado, inclusive, nas conversas. Não é uma coisa que está só na imprensa, enfim. Só que, para entender exatamente como são as relações familiares e tal, e como teria a relação do Palmeiras, porque a Leila Pereira é presidente do Palmeiras, isso vai ser aprofundado mais para frente se as conversas, de fato, avançarem para uma compra, né? E aí vai ter que se entender qual é esse potencial conflito, se ele existe de fato, né? Por enquanto, ainda só foi mencionado, digamos assim, que existe essa questão. Por quê? Porque a Leila é presidente do Palmeiras pelo menos até o fim do ano, não sabe se pode ter uma extensão, e ela não tem exatamente uma relação de parentesco direto com o Marcos Faria Lamáquia, mas tem uma relação, né? O José Lamáquia, né? Ele não está participando diretamente das negociações, só está acompanhando. Vamos ver como que vai andar isso. Ainda não tem um memorando de entendimento, não tem uma proposta, não tem uma avaliação do Vasco, que já indicariam ali um estágio muito mais avançado das negociações, mas é uma conversa que andou durante os últimos meses. É isso, vamos ver como é que acontece mais para o futuro.